Nós que somos brasileiros, a gente sabe muito bem que a gente tem uma dificuldade muito grande em entender sobre dinheiro e, claro, entender que é importante saber o quanto a gente vai ganhar, saber o quanto a gente pode ganhar no futuro, saber o que a gente pode ganhar com o nosso trabalho e com todas as nossas rendas. E também nós que somos social media sabemos que isso é uma parte muito importante, até porque o nosso trabalho é muito em prol desse dinheiro que vai entrar no nosso bolso, mas também sabemos que é muito importante ter essa projeção de carreira, projeção para saber o quanto a gente pode ganhar no futuro próximo, ou enquanto a gente pode ganhar ao trocar de uma agência para uma empresa, de uma agência para uma agência, entre outras maneiras que nós podemos trabalhar como social media. E como esse aqui é um canal feito para o social media, eu acho muito importante fazer um vídeo para falar sobre quais são as divisões no mercado social media, como o social media pode entender melhor essa questão de salário e como o social media pode realmente levar ali essa questão um pouquinho mais a sério na hora de fazer a escolha da maneira que ele vai trabalhar. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é dividir as categorias que o mercado oferece para o trabalho de social media. Mas antes disso, esse social media é Marcos aqui, e nesse canal eu trago conteúdo criativo e descomplicado para o social media decolar a sua carreira. E para eu começar a dividir essas fases do social media, existem 3 categorias que são mais conhecidas no mercado hoje, que é Júnior, Social Media Júnior, o Social Media Pleno e o Social Media Sênior. Vou explicar um pouquinho mais sobre como que é cada um delas. Social Media Júnior é aquela pessoa que está entrando no mercado, aquela pessoa que está começando na função, que precisa de uma supervisão, precisa de orientação e, claro, precisa que as demandas cheguem para que ele comece a se desenvolver e para depois gerar uma autonomia, que aí, quando a gente fala de um pouquinho mais de autonomia, a gente já entra na categoria plena. A categoria pleno, ela também tem orientação, ela também ali tem um pouquinho de acompanhamento, mas o social media pleno ele já consegue desenvolver funções, ele já consegue ter uma autonomia maior para gerenciar um perfil, por exemplo, sozinho, pelo menos um perfil em que ele tome as decisões sobre tudo. É mais ou menos assim que o mercado trabalha pela questão do pleno. Já quando a gente chega no social media sênior, esse é quase um gerente de social media. Marcos, como assim um gerente de social media? Ele vai ser o responsável pelo social media pleno e pelo social media júnior. É importante que voltar um pouquinho no pleno, porque eu esqueci de falar, o social media pleno ele tem ali ele já começa a ter um cuidado maior ali com o social media júnior, ele já começa a orientar um pouquinho o social media júnior também. Voltando ao social media sênior que eu estava falando, é importante você saber que ele tem essa função de ser a pessoa mais experiente, ser aquela pessoa que vai ser a última palavra. Eu não gosto de usar muita palavra superior, como se esse social media fosse melhor que os outros dois que eu citei. E simplesmente o social media sênior, ele já passou pelas outras fases, então eu vou dizer que essa autonomia que ele tenha tido lá no passado, favoreça ele agora para tomar uma decisão, por ele já conhecer mais um cliente. Importante dizer que essa função de júnior, pleno e sênior, dentro das agências, ela tem um valor um pouquinho maior ainda no mercado, principalmente quando a gente fala sobre salários de social media. E para eu não ficar em cima do muro, é claro que eu vou te falar mais ou menos como que está a base dos salários hoje no mercado. Eu fiz uma pesquisa para esse vídeo, tá? E o social media júnior ele está ganhando ali entre R$ 1.200 e R$ 1.500, R$ 1.600 para iniciar no mercado. Vale a pena eu ressaltar aqui que essa pesquisa foi feita pela MLabs, que é um dos maiores portais de social media do Brasil, e ela trouxe esse dado ali compilando mais de 2.000 sociais medias, ou seja, mais de 2.000 profissionais na área. E de novo, por que eu estou explicando mais essa questão de agência? Porque existe uma diferença quando você trabalha numa agência e existe uma diferença quando você trabalha em empresas, por exemplo. E é importante eu dizer isso para você, porque primeiro, quando você trabalha em uma agência, a sua carga de clientes vai ser muito grande. Quando eu comecei, eu tinha que cuidar, por exemplo, de 14 clientes dentro de uma agência. Então você imagina como que era a minha cabeça e como ficava a minha saúde mental. E por que é importante eu te mostrar essa separação? Porque primeiro, quando você é júnior, você tem uma carguinha um pouco maior de trabalho. Por quê? Porque o mercado quer exigir isso de você para que você crie essa casca. E isso é uma das coisas que vai acontecer com você no mercado. Aí, claro, você sendo sênior, você sendo júnior ou você sendo pleno, que são as 3 categorias aqui. Voltando a falar um pouquinho mais de salário, quando você está numa categoria pleno, e aí de novo voltando à pesquisa, o salário já fica um pouquinho entre R$ 1.800 a R$ 2.500. De novo, isso é um cenário mais voltado para agências. Tudo porque a agência tem ali uma demanda maior de clientes. Por que o salário em agências é menor? Não sei, tá? Eu vou ser bem sincero para você. Eu não sei por que o salário em agências é menor. Quando eu quero dizer não sei, eu falo que eu não tenho uma explicação
para isso. E quando a gente chega no salário do sênior, que é a pessoa que tem um pouquinho mais de experiência, a gente já está falando ali de R$ 2.500 a R$ 3.000 a R$ 3.200. E é importante eu trazer isso para você, para que você entenda as 3 fases que o social media passa primeiro, e para que você entenda também como é importante você ir se planejando para uma eventual saída de uma agência, para uma eventual troca como é que eu posso dizer assim, de fase. Vamos supor que você já está um ano numa agência como júnior, recebe o convite para ir numa agência, para outra agência como pleno, ou recebe o convite dessas mesmas agências que você está trabalhando para ser pleno, para aumentar a sua responsabilidade, você já tem uma noção de quanto você pode até pedir na hora que você for negociar com o cliente. É importante você, com o cliente não, com o dono da agência ou com a pessoa que está fazendo a proposta para você. É importante você ter essa base, ter esse jogo de cintura, para saber certinho na hora de negociar. Outra coisa que é importante eu falar também é que isso varia de estado para estado, isso varia de lugar para lugar. Um tempo atrás eu estava conversando com uma seguidora lá no @socialmediamarketing no Instagram e ela me passou que o valor que ela estava querendo cobrar no mercado em São Luís, por exemplo, é de R$ 300. E ela, porque ela já estava no nível mais avançado. E aí, claro, eu expliquei isso que eu estou explicando para você aqui lá no Instagram, e aqui eu vou fazer até um complemento que eu fiz para ela lá. Sempre pergunte, principalmente se você é uma urgência, e eu vou chegar lá na hora da urgência, como que está o valor que as pessoas, que os outros profissionais estão cobrando no mercado. Não para você copiar, mas para você ter uma noção do quanto você pode cobrar de acordo com o serviço que você está oferecendo. E aí, como eu estava falando de agências, para começar, a agência pode ser um lugar legal para você trabalhar. Por que eu falo isso? As rotinas dentro das agências são muito caóticas, principalmente para quem é social media, e principalmente reforçando esse cenário que eu falei para você que eu já trabalhei, cuidando de 12, 14 clientes. É muito complicado você passar por isso e chegar à noite e ter uma noite tranquila de sono. E cada cliente tem uma peculiaridade, cada cliente tem uma dificuldade. Então é por isso que hoje eu entendo que consigo trazer esse conteúdo para você aqui, porque eu já passei por tudo isso lá no passado. Então hoje eu tenho essa tranquilidade para falar, ó, realmente isso aqui é uma coisa que eu consegui entender e trazer essa linguagem um pouco mais fácil fazer assim para que você entenda isso daqui para frente. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o salário de quem trabalha na empresa. Geralmente, salários de pessoas que trabalham em empresas que cuidam de um cliente só, que é a sua própria empresa que você está trabalhando, é um pouquinho maior. Como assim, Marcos? É um pouquinho maior. Por exemplo, eu recebi uma proposta uma vez para trabalhar como social media pleno em uma empresa de tecnologia e o salário era de R$ 3.500. É importante falar que eu estou em Maringá, no Paraná, então que nem eu falei e vou reforçar aqui, isso varia de estado para estado, mas é importante que você já fique sabendo mais ou menos como que é a diferença de agências para empresas. Então acho importante trazer isso aqui para você. Em empresas geralmente você tem um salário um pouquinho melhor e a rotina é bem mais tranquila. Você vai ter um pouquinho mais de tempo para pensar estrategicamente nos conteúdos, pensar nas campanhas do seu cliente. Quem já fez o meu treinamento tudo sobre criação de conteúdo sabe que é muito importante você trabalhar com campanhas para os clientes que você acabou de fechar, para que você trabalhe, ou até para o cliente da empresa que você trabalha, para que você tenha um controle maior sobre as épocas de promoções, as épocas do que vai ser, qual produto vai ser o destaque. Então isso tudo muito redondinho, tá? Para que você tenha essa bagagem com você e consiga trabalhar de uma maneira mais tranquila, vamos dizer assim. Em alguns casos, é importante ressaltar isso aqui também, talvez você tenha que exercer mais de uma função, principalmente quando você está em empresas. Como o salário é um pouquinho maior, algumas empresas tentam embutir ali uma nova função, tipo um gestor de tráfego, tipo um design. Então é importante ressaltar isso aqui para você também, para que você tenha livre conhecimento do mercado. Certo? Agora que eu falei um pouquinho mais sobre quem trabalha em agência e empresas, que tem essa base para se espelhar na hora de entender ali qual é o salário que o social media pode cobrar, eu vou falar um pouquinho também para aquele social media que hoje, por exemplo, trabalha numa empresa, que tem uma rotina mais tranquila e tem ali os seus freelas. Como assim, Marcos, os seus freelas? Eu ainda vou fazer um vídeo só para falar primeiro sobre o 99 freelas que eu citei no vídeo anterior, se você não viu, tá no card aqui em cima, e também para falar sobre o começo da sua carreira, o começo do seu desprendimento do mercado tradicional e o começo dos seus freelas, como você pode fazer essa transição de uma maneira tranquila e entendendo muito bem qual é a sua realidade hoje. E até mesmo vou fazer um vídeo também para falar sobre como precificar o seu trabalho. Então, tem tudo isso na minha lista, não vai achando que eu esqueci não. E por que é importante falar sobre freela? Quando a gente está falando de freela, significa que a gente está, entre aspas, começando de novo, porque você ainda não teve nenhum cliente, você tem ali aquilo que você fez para as agências ou empresa que você trabalhou. Então é importante você ter o seu portfólio muito bem estruturado, claro, e também é importante que você tenha tudo isso muito bem explicado. Por exemplo, vamos pegar o exemplo de um post. Esse post, a estratégia dele era gerar mais comentários para que as pessoas entendessem e fosse para uma landing page. Estou citando um exemplo aqui totalmente ilustrativo para que você entenda como
como que você pode colocar no seu portfólio aquela estratégia de conteúdo que você fez para determinado cliente. Então é importante que você entenda essa questão de estou trabalhando numa empresa ou agência e estou começando a migrar para um freela. Porque agora a gente vai entrar na questão de urgência, que eu já fiz um vídeo aqui para falar como eu comecei a minha urgência e para eu também estruturar como que é a diferença de você trabalhar nesses dois exemplos que eu citei anteriormente e a diferença de questão salarial para urgência. E por que tem uma diferença que você pode ganhar, vamos colocar um pouco mais, um pouco tanto mais, para trabalhar com a sua urgência? Se você passou por todas essas fases que eu falei, ou se você já passou por 2 fases e quer começar a sua urgência, isso é totalmente produtivo. Ou seja, você já teve resultado como júnior, olha que legal, você já começa a sua bagagem ali. E por que eu falo isso? Porque mesmo que você já tenha sido um social media sênior, quando você começa a sua urgência, você está começando tudo de novo. Você está ali tendo que fazer várias coisas. E qual a diferença aí? Por que você precisa cobrar mais pelo seu serviço prestado quando você é uma urgência? Quando eu falo mais, por exemplo, mesmo você começando, você seria um júnior, um empresário júnior. Você ali pode cobrar um valor acima, um valor perto dos R$1.000, um valor ali que seja aquilo que você realmente entrega para esse cliente. Por isso que é importante, que nem eu falei no vídeo anterior, que você tenha desenhado os seus serviços, tenha desenhado o que você entrega para esse cliente e também tenha esse portfólio. A luz deu uma piscadinha ali, quase que deu ruim. Que você tenha esse portfólio para que você consiga entregar esse valor para o cliente, para que ele veja o valor naquilo que ele vai realmente pagar para você realizar essa prestação de serviço. Faltou até a palavra. E por que você precisa cobrar mais? Porque primeiro, já citei esse exemplo aqui, mas você tem, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo, tem a câmera, tem minhas luminárias, tem o meu equipamento de trabalho, que é o meu computador, tem a questão do celular, tem internet, tem luz, se você mora sozinho. Então você percebe que, e aqui eu vou, antes de falar o que tem mais, você ainda tem que entender que você vai negociar, você vai fechar contrato, você vai fazer captação de vídeo, se você fazer vídeo, você vai criar estratégia de conta. Olha o tanto de coisa que você vai fazer, porque a partir disso você vai ser sozinho. Você pode ter até um parceiro designer, mas vocês dois vão dividir essas funções de empreender o negócio de vocês. Então esse negócio de vocês precisa ser valorizado, assim como uma agência e uma empresa valoriza o serviço dela, porque, que nem eu já falei aqui, é empresa para empresa. Você a partir de agora é uma empresa e precisa valorizar a sua empresa. E é por isso que quando a gente tem uma urgência, a gente pode cobrar mais e teoricamente o nosso salário é muito, muito, muito maior. Então esse é o ônus de você ter uma urgência, mas o bônus é que você tem um salário maior, porque você consegue entender muito bem. O importante é falar para você que você tem ali, dentro de tudo que você arrecadar, vamos supor que você tem, um exemplo, tá? Vamos supor que você tem 5 clientes que você cobra R$1.000 para fazer o gerenciamento das mídias sociais, gerenciamento de Instagram, por exemplo. Ou seja, você tem R$5.000. É importante que você crie um prolabore. Marcos, o que seria um prolabore? Prolabore seria o seu salário. Você identifique o que é Marcos, por exemplo, pessoa física, e Marcos, pessoa jurídica, para que você não misture as coisas. Que nem eu falei, você tem os seus equipamentos, você tem tudo que você precisa para trabalhar. Se alguma coisa quebrar e você não conseguir e não tiver caixa para sua empresa, você vai ter que tirar da pessoa física. E essa mistura não vai dar legal porque você tem a sua vida. Então, entenda isso muito bem, tá? Entenda isso muito bem e separe isso para que você tenha uma urgência muito bem de sucesso. De novo, eu deixei ali no card o vídeo sobre urgência para você se aprofundar um pouco mais. E antes da gente encerrar esse vídeo, eu aviso você que as vagas para o meu treinamento de criação de conteúdo estão abertas. A gente está falando aqui sobre o salário de social media, se especializar na criação de conteúdo e apresentar isso nas suas mídias sociais, nas mídias sociais do seu cliente de uma maneira verdadeira, é importante também para que esse seu salário suba não só no regime de urgência, mas se você trabalhar em agência, você trabalhar na empresa, que você vai demonstrar os seus resultados ali na unha, na carne que a gente fala. E uma das coisas que eu vejo que o social media tem ali tem um pecado ali dentro do social media é na questão de se especializar na criação de conteúdo. A partir de 2023, todo social media precisa se especializar na criação de conteúdo e levar o melhor para os seus clientes que atendem. Então, meu treinamento está com vagas abertas. Você pode olhar aqui na descrição, que o link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Eu agradeço muito por você ter assistido esse vídeo e eu peço para que você, se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui embaixo um comentário alegando ali qual que foi a sua dúvida e peço para que você deixe um like nesse vídeo, se você tenha gostado também. Se inscreva no canal para a gente continuar espalhando a palavra do social media para outras pessoas, fazendo com que essa palavra chegue em outras pessoas. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até o próximo.